SOS Cristianismo, capítulo 15, breve tratado da morte. Item 1. Por que se morre? Por que a vida terrena é tão curta? Por que o homem não tem uma vida de pelo menos 300, 400 anos na carne? Será que se a gente vivesse 300 ou 500 anos ou mais, a gente iria aproveitar bem esse tempo para fazer só o que é certo, ou não iria desperdiçá-lo em vícios, gozar a vida, apenas casando, juntando dinheiro e passeando? Ora, nós não sabemos o que queremos, já foi dito, enquanto que Deus é a própria sabedoria. Antes de se falar de morte, devemos refletir sobre a vida. O que é a vida? Seria pura ilusão? Apenas momentos de sofrimentos e de prazeres? Não. A vida terrena é o tempo em que o espírito passa em mundos materiais aprendendo as leis de Deus. E esse tempo é sempre curto. Mesmo que se vivesse 1000 anos, ainda seria um tempo muito curto para se aprender tudo o que temos para aprender na Terra. Deus, que é a vida, quis que sua criatura participasse da vida eterna. Sim, vida eterna, pois a vida do Espírito é eterna. Nós não fomos criados do nada, como ensina a letra da Bíblia. Somos criados da luz das estrelas, como escreveu o professor J. Herculano Pires. Há um pensamento bíblico que diz: memento homo quia pulvis est, sem latim, lembra, homem, que és pó. Mas nós não somos pó. Pó é o nosso corpo. Nós temos um corpo, mas não somos o corpo. Portanto, quem morre é o nosso corpo, porque é matéria, mas nós somos espíritos. E espírito não morre, porque vem de Deus, que é vida. Já foi dito por muitas vezes, mas é preciso que se repita: a morte não existe. Ela é somente uma passagem da vida terrena para a vida espiritual. Os judeus eram um povo materialista, não conheciam o mistério da morte. Mas Jesus nos garante que veio trazer vida em abundância. Item 2. O medo da morte. Por que se tem tanto medo de morrer? Se todos os dias e todas as horas tem gente morrendo por aí, por que não se acostuma com a morte? Bem, o medo de morrer é causado por uma das 4 coisas seguintes: a superstição do tal inferno, que foi ensinado pela igreja, o medo do tal niilismo, ou seja, de tudo se acabar com a morte. O provérbio popular diz que se a morte for um eterno descanso, prefiro viver eternamente cansado. O instinto de conservação do indivíduo, uma das leis divinas que protege a vida, como o medo, por exemplo. E, por fim, o apego que a gente tem às coisas do mundo. De repente ter que abandonar a família, os amigos, suas coisas, etc. O sábio mestre Allan Kardec, no seu livro O Céu e o Inferno, capítulos 7 a 13, esclarece muito bem a questão da morte. Existe também uma lenda de um tal dia de juízo que causa terror às pessoas. Segundo essa crença, que tem origem no livro dos mortos do Antigo Egito, o espírito fica parado no Sheol ou no Hades, aguardando um julgamento. Item 3. Do mundo nada se leva. Sabemos como o povo ignora as coisas divinas e mesmo as coisas profanas quando se trata de estudos superiores. Assim costumamos ouvir frases que para a maioria são verdadeiras, mas para os estudiosos são aberrações. Uma dessas frases é esta: do mundo nada se leva. Outra é: ninguém voltou para contar.
Ora, hoje se sabe que a morte não tem o poder mágico de mudar de um instante para outro a pessoa. Tudo que temos, materialmente falando, sim, deixamos na terra. Mas aquilo que é espiritual, o saber, a virtude, as boas obras, nossos defeitos, tudo isso vai com a gente. Nosso egoísmo, nossos ciúmes, nossos vícios, tudo isso nos acompanha para o mundo astral. Já foi explicado que temos 3 corpos. O corpo físico, que vem do barro e fica na terra. O corpo da alma, o perispírito, que é elétrico e invisível. E o espírito, que é feito de matéria quintessenciada e vem diretamente de Deus. Para os materialistas e viciados, que ainda desprezam as coisas do alto, tudo se acaba com a morte. É por isso que eles aproveitam o máximo da vida, desfrutando de tudo que podem, julgando em sua inocência, em sua estupidez, que da vida nada se leva. Portanto, vou gozar de tudo que a vida tem. Mas só quem não acompanha a história ignora que quem morre também aparece. Os jornais sempre nos trazem notícias de aparições. Nas sessões espíritas, as pessoas falecidas se manifestam trazendo seus problemas ou nos trazendo revelações. Há pouco tempo, o nosso filósofo John Lennon, dos Beatles, por meio da médium Dory Stocken, voltou ao nosso mundo e trouxe a mensagem: estou compondo. Meu melhor amigo aí na Terra é o cantor Elton John. Estou perdoando o cara que me assassinou, pois ele não andava bom da cabeça. Fim da nota. Também o ator Sérgio Cardoso foi filmada sua incorporação numa sociedade de medicina e espiritismo no Rio de Janeiro. Os casos de pessoas que voltam são tantos que não se poderia citar, a não ser num livro muito grande. Item 4. Tipos de mortes. Quando alguém morre de morte natural, se costuma dizer que morreu de morte. Ora, morrer de morte é quando o homem chega à velhice morrendo por falta do princípio vital. Suicida é aquele que tira sua própria vida, às vezes por motivo de loucura. Nesse caso não é responsável pelo crime. Mas quando o suicídio é consciente, é crime que leva o espírito a sérios problemas no além. A forma de morte por homicídio é quando o sujeito é assassinado. Existe a morte repelida e a morte desejada. Morte repelida, o mais comum, é quando a pessoa repele a morte, luta bravamente contra a morte. Morte desejada é aquela em que o sujeito se oferece ao martírio por motivo de fanatismo sectário ou, pelo contrário, ideal de livrar alguém da morte. Os tipos de morte, como duelo, pena de morte, eutanásia, são crimes. Ninguém pode desligar um aparelho para que alguém morra sem cometer um crime contra o direito de viver ou de sofrer. A pena de morte é uma violência contra o direito à vida. Além de não ser uma solução para os casos dos criminosos, é um grande engano por parte dos que aplicam essa pena. Quem é executado continua criminoso e cada vez mais revoltado contra a sociedade. Aqui na Terra era criminoso, lá no além é demônio ou espírito mau. Na próxima encarnação poderá continuar sendo bandido, assaltante, sequestrador ou estuprador, como foi aqui. O único modo cristão de corrigir o assaltante, o marginal, é educando-o e perdoando, para que ele se sinta gente igual aos cidadãos civilizados. Item 5. Desenganado pelos médicos. De modo geral, quando o doente se acha em estado gravíssimo e é desenganado pelos recursos da medicina, ele se entrega ao álcool ou ao desespero, cometendo uma série de bobagens contra a própria vida.
E quando alguém diz para ele não fazer tais coisas, ele responde: que importa, vou morrer mesmo? Isso acontece porque, de modo geral, as pessoas desconhecem a importância da vida e ignoram o que vem depois da morte. Se o sujeito é consciente da morte, é conhecedor do mistério, ele não se deixa desesperar diante da notícia de que vai morrer em breve. A morte continua sendo um grande tabu. Quando se fala dela, é sempre com aquele ar de tristeza, de angústia, como que quisesse dizer: é o fim, é uma desgraça, tudo acabou. De fato, antigamente a morte era um mistério profundo. O ensino religioso sobre a morte era entristecedor, terrorista e acabrunhador. A morte era representada por uma caveira, um esqueleto, como se dissesse: aqui é o fim de tudo, aqui se acabam todas as esperanças. Mas a terceira revelação do cristianismo veio trazer esperança e paz para os que desconhecem a vida, pois a morte nada mais é senão a continuação da vida. E aquele horror que se costuma sentir ao lembrar que vai morrer, pode e deve ser trocado pela alegria de haver subido mais um degrau na escada da vida. Item 6. Perdas de entes queridos. Estamos sempre ouvindo queixas e reclamações como esta: perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu filho. Será que perdeu mesmo? Será que quando alguém morre se acaba ou desaparece para sempre? Nosso povo diz que quem é vivo sempre aparece, mas infelizmente ignora que quem morre também aparece. A morte, por causa da falta de conhecimento acerca das coisas do além, sempre foi cercada de mistérios, de medos, de dúvidas e tabus. Depois da criação da igreja e, consequentemente, dos sacramentos e sufrágios, surgiram alguns recursos ou meios de ajudar a alma a se salvar. Assim, com o tempo apareceram vela para se colocar na mão do defunto, flores para enfeitar o caixão, extrema unção, confissão para preparar a alma para o encontro com Deus, carneiro e mausoléu contendo a famosa frase: aqui jaz fulano de tal, que Jesus o acompanhe, que a Santíssima Mãe de Deus tenha piedade dessa alma. Mas será que realmente essas crendices e solicitações de ajuda funcionam no sentido de contribuírem para que o espírito seja bem-vindo ao plano espiritual? Não. Na verdade, tudo isso são costumes que foram criados devido à insegurança e à dúvida a respeito do que possa acontecer com aquela alma que acaba de deixar a terra. Hoje, como as coisas já ficam esclarecidas, o que se aconselha aos parentes e amigos do finado é que façam preces e vibrações positivas pelo espírito. Não é necessário usar palavras e muito menos praticar esses costumes, pois o espírito entra em comunicação com seus parentes e amigos somente por meio do pensamento. Nem indulgências, nem qualquer outro tipo de recurso humano tem o poder de ajudar a salvação de ninguém. Isso, ao contrário, alimenta a superstição e acostuma as pessoas na indiferença e no desleixo, continuando indiferentes à prática dos deveres cristãos. Em vez de acreditar e confiar nessas práticas, o que se deve fazer é procurar viver de modo cristão, procurando entender o que é e como funciona. O que se deve fazer de fato na prática para se purificar dos maus hábitos e dos vícios, para no momento da morte estar seguro e confiante na ajuda dos nossos mentores que nos esperam. Item 7. Meu Pai é Deus de vivos, não de mortos. Infelizmente, ainda nos dias de hoje se ouve muitas pessoas falarem: os espíritos dos mortos. Não devemos mexer com os mortos. Moisés proibiu evocar os mortos, como se espírito morresse. Ora, nenhuma pessoa que deixe o seu corpo na terra está morta.
Cada vez que voltamos para o além, ficamos ainda mais vivos do que quando estávamos aqui. Toda vez que Jesus fala na vida, deixa claro que a vida é eterna. Se a vida vem de Deus, não poderia se acabar, pois Deus é vida. Foi por isso que Jesus disse: Deus, meu Pai, é Deus dos vivos, não dos mortos, conforme Marcos 16, 26 e 27. Querendo ensinar que ninguém morre, que todos temos vida permanente, tanto aqui como do outro lado da existência. Para esclarecer como vida e morte são dois lados da mesma moeda, Jesus disse ainda: se o grão de trigo não apodrecer embaixo da terra, não dá o seu fruto. Isso significa que para haver vida eterna, perfeita, é preciso que haja morte, que é morrendo que se adquire a vida. Hoje sabemos que não só os homens e os animais têm vida contínua, mas também as plantas têm vida e até sentimentos. A vida é obra do Criador. Nenhuma ciência poderá jamais dar vida a quem quer que seja. O que a ciência pode fazer é apenas dar uma vida eletrônica ou movimento a um robô, assim como o movimento dos mesons que giram dentro do átomo também se chama vida. Toda a natureza é viva nesse sentido de movimento. Os planetas se movem ao redor dos astros, as luas giram acompanhando os planetas e até o girassol se movimenta acompanhando a luz do sol. Esse tipo de vida, vida atômica, vida movimento, pode se acabar um dia, mas a vida espiritual e sentimental é eterna. Item 8. O pior erro da vida é viver errado. O sucesso é feito com preparo. Preparo é a palavra-chave para tudo. Para ser bem-sucedido na morte, o preparo exigido é naturalmente viver de modo correto. Mas como as palavras bom, bem, mal são conceitos filosóficos, muita gente questiona o que é ser bom, ser mal. E cada cabeça tem seu modo próprio de ver o bem e o mal. Por isso, aqui, nesse caso, é preciso ficar claro o que entendemos por bem e mal. Para a moral cristã, ser bom é ter uma conduta irrepreensível diante de Deus e da sociedade. Ser bom é viver cristamente, viver com pureza de ações e de pensamentos. O ideal de um cristão é procurar se inteirar dos conhecimentos da sua doutrina e, em seguida, viver de acordo com as regras de vida exigidas pelo ensino moral do Cristo. Ser honesto, sério, trabalhador, ter vida limpa de vícios, enfim, viver bem é ser cristão de fato, cristão de obra, não só de nome. Quando alguém procura proceder de modo correto em tudo, para esse alguém a morte não representa nada mais que uma simples passagem de uma vida para outra melhor. E uma vida futura é sempre dependente da vida atual. Se a vida presente não está bem legal, a próxima não será mais bem sucedida. Há uma dúvida na cabeça de muita gente. Por que as pessoas boas sempre morrem primeiro e os maus elementos aturam mais tempo na terra? Bem, essa questão é simples de responder. É que Deus sabe o que faz e nós não sabemos o que dizemos. Deus dá tempo para que os maus aprendam com suas quedas e desacertos. Vamos acatar em tudo o plano de Deus.